Glória a Deus, pega na mão dele. Diga para ele, declare para ele, você está pegando uma mão ungida. Glória a Deus, está pegando uma mão, aleluia, cheia de fogo. Glória a Deus, pergunta para ele, se você não sentiu, aleluia, sinta. Glória a Deus, porque está ligado no céu. Deus vai fazer uma conexão de unção. Vai passar de um para outro. Glória a Deus, aleluia. A tomada está ligada lá. Aleluia, o vento é alto, viu, irmão? Glória a Deus, é 500 volts. É forte, aleluia. Quando Deus mandar descarga de lá, crente não vai falar aleluia, nem aleluia, nem glória a Deus. Vai falar língua estranha. Aleluia, glória a Deus. Vai pular, vai saltear, vai ser cheio. Já está começando, já está começando, já está começando, já está começando, já está começando. Ai, chama que eu não glória. Olha para a câmera de dele, você faz. E faz o que está cheio. Faz o vazio, aleluia, meu Deus, não presta porque está quebrado. E quando está quebrado, o azeite sobe em cima e desce embaixo, aleluia, na rachadura. Quando o vaso está, aleluia, é desção. Aleluia, presbítero, aleluia, o azeite chega e vai, aleluia, acumulando e vai aumentando. E nessa manhã tem vaso aumentando o azeite. E quando o azeite começa a aumentar, ele vai começar a transportar. E acompanhando, quando ele transportar, ele vai derramar de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. Aleluia! Eita glória!
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu faço que nem o diácono Pedro. Se Deus não é gente, não. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é Deus. Quando Deus fala, irmãos, está falado. Falei ontem, vou falar de novo. Eu estava no monte sozinho. Deus disse: não se preocupe, que eu vou fazer. Eu vou derramar minha unção. Deus, ele não estava preocupado, aleluia, de nós ajuntar dinheiro para comprar alimento, não, de presbítero Leandro. Ele estava preocupado em fazer isso aqui. Aleluia a Deus. Ele estava preocupado porque comprar o alimento, pastor, nós corremos atrás e conseguimos. É nós, é material, é nós. Agora aqui é ele. Ele se preocupou com isso aqui. E ele me disse: não te preocupe, que eu vou fazer. Eu entendi que era isso aqui. Por isso que eu pedi prova dele hoje. Senhor, se é tu, se verdadeiramente tu estás conosco, faz isso. Mas ele vai continuar fazendo até a mensagem. Daqui até o final da mensagem vai ter mais coisas para acontecer. Amém? Cá, Mateus. Vamos orar pelo céu do Senhor agora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor, que agora vai ministrar a palavra. Amém? Oramos, soberano Deus e eterno Pai. Aqui está teu servo Jesus, Mateus. Meu Deus, teu filho Jesus, que agora está na responsabilidade de trazer tua palavra. E eu creio que essa mesma transmissão está ligada nesta palavra, no servo teu. Ah, Senhor, unge a garganta dele, Senhor. Unge a vida dele mais e mais. E que nessa manhã, meu Deus, tu possa derramar uma unção tão forte no meio desse povo, Jesus. Através da tua palavra, que muitos não vão conseguir ficar de pé. Ah, Jesus, nós cremos, meu Deus, que tu é o Deus que faz, está fazendo e vai fazer. Por isso, meu Deus, usa o teu filho de uma maneira gloriosa e tremenda neste lugar, para que nós possamos se deleitar mais na tua palavra. Assim nós bendizemos e louvamos o teu nome, porque tu vive e porque tu reina para todo sempre. E quem crê diz amém. Bata a palma para Jesus. Aleluia. Dá lugar, vai. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8. Enquanto você procura, estou feliz em estar aqui com vocês. A minha alma se enche de alegria, meu coração se enche de gozo de poder estar participando de uma manhã tão poderosa. Sentimos aqui a glória de Deus, a presença do Senhor. Quando o Vaso foi me buscar, a gente chegou aqui, eu falei até para ele: Vaso, eu já estive aqui ainda esse ano em outro retiro, ministrando também, e meus olhos se enchem de lágrimas, porque naquele retiro nós sentimos a presença de Deus, e aqui não tem sido diferente. A glória do Senhor tem tomado esta casa e continuará tomando. Meus agradecimentos, antes de nós começarmos a pregar, aos pastores, pastor Orlando, pastor Jeová. Deus abençoe os irmãos, seus obreiros, todos que fazem parte do ministério Resgatando Vidas. Que Deus possa continuar dando a sabedoria, a unção, o óleo, o bálsamo, o azeite sobre a cabeça de vocês, e que a obra do Senhor continue prosperando sobre as mãos de vocês e sobre aquilo que o Senhor tem designado vocês a fazer. Sempre é uma alegria estar com vocês, sempre é uma alegria estar com os irmãos, porque
Quem é pregador sabe disso. Não é em toda igreja que a gente se sente à vontade, né? Não é em toda igreja que a gente se sente em casa. E com vocês, além da presença do Espírito Santo enchendo a gente, eu me sinto realmente como se estivesse em casa. E isso é muito bom. Eu sinto a graça, eu sinto o poder de Deus sobre este lugar. Ayane, Deus abençoe, minha amiga. Você é bênção nas mãos do Senhor. Estou aguardando ansiosamente lá no Congresso do Avivamento. Creio que vai ser poder de Deus. João Paulo, Deus abençoe também, amigo, tem acompanhado a gente em algumas agendas. E a toda a igreja, Deus possa ser louvado pela vida de vocês. Quantos nessa manhã querem ouvir Deus falar com você? Glória a Deus. Versículo de número 8. Então o Senhor convocou a Moisés e o orientou dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lateira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras. Levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Tome seu assento. Meus amados, prometo que eu vou ser muito objetivo. Eu quero de você a sua atenção. No final a gente ora, no final a gente louva e pede a Deus que Ele possa fazer o seu mover aqui entre nós. Mas eu quero a sua atenção. O livro do Levítico, ele é um livro que está inserido na classificação do que nós chamamos de Pentateuco. O Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ambos os 5 livros possuem por autor Moisés. Levítico, em específico, é o livro em que Deus ordena algumas leis. Deus ele instaura algumas leis. Até pelo próprio nome Levítico, que é a palavra originada de Levi, a tribo de Levi, que era a tribo designada para fazer a obra e o trabalho do Senhor, não só na nação, mas no templo, na organização do culto e entre outras coisas também. No capítulo de número 6 do livro de Levítico, Deus ele ordena, Deus ele instaura uma lei classificada como lei do holocausto. E essa lei ordenava a Arão e aos sacerdotes, por meio da boca de Moisés, a instauração de um holocausto, de um altar, em que a oferta e o sacrifício pudessem ser sacrificado em específico de dia e pela noite. Todos os dias o sacerdote deveria chegar até o altar, tirar as cinzas velhas, colocar nova lenha, sacrificar um cordeiro pela manhã e sacrificar um cordeiro pelo final da tarde. Todos os dias o sacerdote cultuava, o sacerdote prestava o seu culto, o sacerdote prestava a sua adoração, o sacerdote prestava a sua cerimônia, a sua homenagem ao Senhor do Antigo Testamento. Quando Deus ele instaura a lei do holocausto pela voz de Moisés a Arão e aos demais sacerdotes,
Deus ele não escolhe como ferramenta a água, porque a água representa a presença do Espírito Santo. Deus ele não escolhe como ferramenta para esse holocausto a pedra, porque a pedra representa Jesus Cristo. Quando a igreja está firmada em Cristo, no diálogo de Jesus com Pedro, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, quem tu acha que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: por quanto que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas Deus ele não escolhe a água, Deus ele não escolhe a pedra, Deus ele escolhe o fogo. Deus ele escolhe o fogo porque o fogo ele é a ferramenta, ele é a matéria que nós usamos para moldar algumas coisas, para queimar aquilo que precisa ser queimado, para que nós possamos dar fim em algumas coisas que precisam se tornar cinzas. Deus ele escolhe o fogo. E o interessante é que quando Deus chega até Moisés e usa a boca de Moisés para falar com Arão e os demais sacerdotes, Deus ele não faz uma simples pergunta. Deus ele não faz algumas indagações a Moisés, se a lei vai dar certo, se tem como fazer. Deus não pergunta a Moisés como está o panorama, como está o contexto, como está a localidade, as circunstâncias, como está a nação. Deus ele simplesmente chega a Moisés e diz: ordena a Arão. Deus chega no capítulo de número 9 dizendo: ordena a Arão. Deus não está dizendo para Moisés que o sacrifício, o holocausto, Deus não está dizendo para Moisés que manter o fogo aceso, Deus não está dizendo para Moisés que persistir no sacrifício, no holocausto, colocando lenha, não deve ser pergunta e nem indagação, deve ser uma ordem. Deus não está dizendo a Moisés: Moisés, quando o povo começar a dar glória a Deus, aí você pode acender o fogo. Não. Deus não está dizendo: Moisés, quando o povo começar a se converter dos seus maus pecados, você pode acender o fogo. Não. Deus não está dizendo: Moisés, quando as coisas melhorarem, quando a sua vida financeira estiver melhor, quando você estiver morando numa casa melhor, tu acende o fogo. Não. Deus está dizendo pela boca de Moisés a Arão: ordena a Arão. Não estou dizendo para o povo que eles devem ter a melhor condição para acender o fogo. Não estou dizendo para o povo que eles devem esperar passar a tribulação para acender o fogo. Não estou dizendo para o povo que eles devem primeiro se manter na melhor qualidade de vestimenta financeira, de bens materiais para acender o fogo. Não, eu estou mandando a ordem que tem que acender o fogo. A primeira lição que nós aprendemos aqui no texto, que esse fogo que arde continuamente sobre o altar é um fogo que não se acende por circunstâncias que me proporcionam dar um glória a Deus. Não é um fogo que se acende porque as coisas estão indo bem, o pregador sabe falar bem, as coisas estão acontecendo, a minha família está bem, eu estou bem estruturado. Não é um fogo que ele é moldado às circunstâncias, porque se esse fogo fosse moldado às circunstâncias, eu e você, a gente só glorificava quando as coisas estivessem bem. Mas é interessante que o nosso glória, ele sai quando mais a gente está vivendo um momento difícil. A nossa boca se abre quando mais a gente está perecendo em alguns momentos da nossa vida. É por isso que Deus ele te trouxe aqui nesse retiro. E eu falei até para o presbítero, para o pastor Orlando: Pastor Orlando, eu não vim aqui acender o fogo, eu só vim abanar, porque esse fogo já está aceso. E esse fogo que Deus tem derramado aqui nessa manhã é um fogo que não só se molda ao momento que você está vivendo. Você não deve somente buscar a Deus quando as coisas estão piorando, mas Deus está dizendo aqui nessa manhã: esse fogo está se acendendo, não só porque você veio aqui receber da graça do Senhor, mas esse fogo está se acendendo porque a graça de Deus está alcançando o teu coração, que pode glorificar o nome dele. Deus está ensinando a nação de Israel que esse fogo se acende não só quando as circunstâncias estão favoráveis.
Esse fogo ele se acende independente do momento que você esteja vivendo. Ordena a Arão a lei do holocausto. Qual é a lei, pregador? O sacerdote deve colocar lenha, o sacerdote deve acender o fogo, o sacerdote deve prestar o sacrifício com um cordeiro no altar, para que possa ser queimada a gordura todos os dias, pela manhã e pela tarde. E quando Deus ordena através de Moisés a falar com Arão e os demais sacerdotes, você precisa entender que há uma ordem, há uma liturgia nessa prestação de culto para com Deus. Deus não está dizendo, primeiro, para Moisés: vocês não devem esperar circunstâncias boas. Somente estou ordenando, presta um culto, adora. Porque adorador que é adorador de verdade não espera um ambiente mais proporcional para adorar. Ele já vem lá de casa adorando, prestando culto. Só que Deus, ele não somente fala isso através de Moisés, mas ele diz o seguinte: olha, os sacrifícios devem ser pela manhã e pelo final da tarde. Ou seja, tem uma liturgia, tem uma programação. Deus não está dizendo para Moisés: olha, vocês vão me cultuar aqui e depois vocês vão me cultuar depois de várias semanas, depois de vários meses. Não, Deus está dizendo pela manhã e pela tarde. Deus está demonstrando a Moisés, Deus está demonstrando a Arão e aos demais sacerdotes e a toda a nação que a prestação de culto, adorar a Deus, deixar o fogo aceso, deve ser uma constância, deve ser uma perseverança. A vida com Deus, a vida de crente, a vida de cristão deve ser uma constante busca pela presença do Senhor. É por isso que Jesus, no Evangelho escrito pelo discípulo João, capítulo de número 16, em específico o verso de número 33, Jesus está dizendo: no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, nós servimos a um Senhor que durante o seu ministério, durante o seu exercício aqui na terra, disse que a vida com ele não seria fácil. Muito pelo contrário, vocês vão ter aflições. Já não bastando isso, Jesus ele disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E eu quero que você entenda o seguinte: no Antigo Testamento, nos dias de Jesus também, tomar a cruz era sinal de vergonha, porque somente quem colocava a cruz no ombro estava carregando a cruz para o caminho da morte. Ou seja, tomar a sua cruz era a sentença do juiz de que você iria morrer. Então Jesus está dizendo para os discípulos: se você quiser me seguir, se você quiser confiar nas palavras que eu estou te dizendo, se você quiser caminhar comigo, ter uma vida comigo e manter esse fogo aceso, algumas coisas dentro de você irá precisar morrer. Jesus está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Não está falando da morte física. Deus está falando de algumas mortes dentro de nós, algumas coisas que nós precisamos deixar para trás para manter o fogo aceso. Deus está falando de algumas coisas que nós precisamos tacar fogo, não para que isso possa ser consumido, mas que isso possa retornar às cinzas. Alguns pensamentos, algumas preocupações, algumas dúvidas que nós temos, essa é a manhã que Deus marcou para que isso possa ser colocado às cinzas. O fogo ele só pode continuar permanecendo na minha vida e na sua vida se nós decidirmos nessa manhã: eu vou deixar isso aqui morrer, vou deixar isso aqui para trás e vou continuar a minha caminhada com Cristo. Essa manhã Deus marcou um encontro com você para dizer: tem algumas coisas que você precisa deixar para trás. Tem algumas coisas que você precisa reduzir às cinzas, para que o chamado continue de pé, para que a promessa continue de pé, para que o plano que o céu derramou sobre a sua vida continue de pé. Pregador, mas o fogo aqui está aceso, e pelo fogo estar aceso, eu não estou dizendo de passar pelas minhas dificuldades, assim como Moisés passou, assim como Arão passou, e assim como os demais sacerdotes também passaram. E o que é que faz a diferença na vida do crente quando o fogo está aceso? Não é somente acender o fogo,
não é somente ativar o fogo, não é somente jogar a faísca, jogar a gasolina, jogar o álcool, ou qualquer que seja a ferramenta que você acende o fogo, mas é principalmente mantê-lo aceso. Aleluia, glória a Deus. Pregador, mas o fogo está aceso, eu estou tentando manter ele aceso, e só se levanta contra mim a retaliação do inimigo. Tudo se levanta para tentar me desanimar, para tentar apagar o fogo. Aí você vai fazer a oração do salmista no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o fogo está aceso e o Senhor está comigo. O salmista no Salmo de número 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que não deixam o fogo se apagar, mas permanecem para sempre. Pregador, não entendi, melhora mais um pouquinho. O Salmo de número 46, o salmista vai dizer que o Senhor, ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros do fogo. E ele diz para você essa noite: minha irmã, deixa o fogo aceso, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Abacuque, ele vai orar no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado e o produto da oliveira minta, mas todavia, o fogo está querendo se apagar, mas todavia, pregador, está se levantando um inimigo, mas todavia, pregador, a retaliação está grande contra a minha vida, mas todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Quem veio adorar, quem trouxe a adoração aqui nessa manhã, levanta a mão, abre a boca e libera a tua adoração aqui essa manhã. Moisés, não é um pedido, é uma ordem: acende o fogo. Moisés, não é de vez em quando, é pela manhã e pela tarde. Constância, perseverança. E sabe o que mais me intriga aqui nesse texto? Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que esse fogo que está sendo aceso através da ordem de Deus, pela boca de Moisés a Arão e aos demais sacerdotes, é um fogo que eu posso acender, mas não é um fogo que eu acendo de maneira qualquer. Como assim, pregador? Versículo de número 10: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza, para que quando o fogo for consumido e o holocausto estiver sobre o altar, porá junto a este. Pregador, eu entendi que eu tenho que acender o fogo, não é um pedido, é uma ordem. E entendi que também esse fogo eu não posso acendê-lo de maneira esporádica, uma vez perdida. Eu tenho que manter a constância, eu tenho que manter a perseverança. E o que quer dizer as palavras de Deus para a boca de Moisés, entregando a Arão sobre essas vestimentas? Significa que esse fogo não pode ser aceso de qualquer maneira. Vestes brancas simbolizam a pureza, vestes brancas simbolizam a purificação, vestes brancas simbolizam a inocência. Ou seja, quando o sacerdote ia até ao templo, até ao altar, acender o fogo, colocar lenha, manter o sacrifício do cordeiro, ele não poderia ir de qualquer maneira. Colocava primeiro as vestes, e essas vestes, após serem consumidas por fogo, pela fumaça, deveriam ser trocadas por outras vestes. Isso me fala que servir a Deus, manter o fogo aceso, é viver uma vida sempre buscando a purificação, é viver uma vida sempre buscando se reconciliar e se manter firme com Deus. Por que, pregador? Porque você precisa entender aqui essa manhã que Deus, enquanto Ele estiver visualizando o seu coração, enquanto Ele estiver vendo que a sua alma está sujeita a Ele, o seu coração está sujeito a Ele, a sua vida está sujeita a Ele, pode vir o que for, pode vir o vento que for para tentar apagar o fogo, mas Deus, Ele se encarrega e se responsabiliza de manter as tuas vestes limpas. Pregador, eu entendo que no decorrer da minha caminhada muitas coisas podem ter acontecido, momentos em que as minhas vestes estiveram sujas, momentos em que as minhas vestes estiveram rasgadas,
Momentos em que as minhas vestes estiveram pretas, sujas, impuras. Só que o mesmo fogo que acende a chama do Evangelho no teu coração é o mesmo fogo que queima todas as impurezas que vêm para atacar a tua vida. Na medida que eu estou buscando a presença e na medida que Deus está me enchendo do Espírito, é a mesma medida que o fogo vai consumindo tudo que não presta. Pregador, mas eu estou padecendo, estou vivendo alguma dificuldade, eu tenho dificuldade de superar o vício, mas o fogo está queimando nessa noite o vício que tu tem vivido. Pregador, mas eu tenho dificuldade de me manter de pé, constantemente eu tenho desanimado pela prova que eu enfrento, mas nessa noite o fogo está consumindo toda a dificuldade que você tem vivido. Pregador, mas eu estou vivendo desanimado, noites mal dormidas, preocupações, aflições, mas nessa noite o fogo consumidor de Deus está descendo aqui nessa manhã sobre esta casa, invadindo o teu coração, a tua alma e os teus pensamentos, para queimar tudo aquilo que é ruim e para manter o fogo aceso no teu coração. Quem acredita nisso e sente a graça do Senhor sobre este lugar, abre a tua boca, glorifica a Deus, exalte o nome dele. O fogo está sendo derramado sobre este lugar. Manter o fogo aceso. Deus ordena a Moisés. Moisés, não é um pedido, é uma ordem. Acende o fogo. Segundo, Moisés, não é de vez em quando, é uma perseverança, manhã e tarde, todos os dias, busque. Terceiro, Moisés, não é de qualquer jeito que você deve permanecer na minha presença, é de vestes brancas. É por isso que algumas vezes nós deixamos o fogo se apagar, nós deixamos o fogo ficar enfraquecido, porque nós não trocamos as vestes. E em alguns momentos nós deixamos de buscar uma veste que é branca. E isso acontece de forma natural na sua vida, porque só porque você serve a Deus, você não está isento de cair. Só porque você serve a Deus, você não está isento de passar dificuldades. Só porque você serve a Deus, ninguém nunca escreveu aqui na Bíblia que aceitando a Jesus, você pararia de sofrer. Muito pelo contrário, a prova vai começar a aumentar. Mas o que faz a diferença é manter o fogo aceso. Pregador, qual é a ordem para Moisés? Após o uso das vestimentas de linho branco e calções de linho branco, aí Deus ordena a quarta coisa a Moisés: o sacerdote acenderá a lenha e ela queimará a gordura das ofertas pacíficas. Só que entenda, no versículo de número 8, quando Deus ordena a Moisés a instaurar a lei do holocausto, Deus diz o seguinte: esta é a lei das ofertas que são completamente queimadas. Ou seja, Moisés, o fogo não é um pedido, é uma ordem. Acenda o fogo. Segundo, Moisés, o fogo não é de vez em quando, é manhã e tarde. Ou seja, perseverança, constância, busque. Terceiro, Moisés, o fogo não te deixa permanecer de qualquer forma. Tem que ter vestes brancas. Tem que estar diante da presença de Deus com a pureza. Tem que estar bem com Deus. Quarto, Moisés, de nada vai valer a pena acender o fogo se o sacrifício não for completo. Deus está dizendo: queimará a oferta no holocausto, no altar, mas a oferta terá que ser queimada completamente. O fogo que deve ser aceso no teu coração, ele não permitirá que você entregue somente 10% da tua adoração. Esse fogo não permite você chegar até essa casa e entregar só 20, 30% da tua adoração. Deus sabe que independente das dificuldades, independente das provas, independente das dores, das dificuldades que você enfrenta, ainda há um fogo no teu coração que te permite levantar a mão e adorar Jesus aqui nessa manhã. É por isso que Deus está ordenando a Moisés: Moisés, essa oferta não deve ser queimada 20 nem 30%, ela deve ser queimada completamente. Quando Deus acende o fogo
na tua vida, jovem, quando Deus acende o fogo no teu coração, homem e mulher de Deus, esse fogo que é aceso dentro de ti não te permite dar só 30 e 20% da adoração. Esse fogo que é aceso dentro de ti só dá para ser aceso, só dá para entregar se for 100% da tua adoração. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, a mulher, depois do diálogo com Jesus, pergunta para Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta, então me diz uma coisa, onde é o lugar da gente adorar? Jesus olha para a mulher samaritana e conversa com ela a seguinte frase, porque entendia que a mulher tinha um coração religioso. A mulher queria saber se era na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, qual era o lugar da gente adorar. Jesus olha para a mulher e fala: mulher, a hora chegou, já é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele está dizendo que os verdadeiros adoradores, ele não está dizendo que a verdadeira adoração, ele está dizendo que os verdadeiros adoradores. Por que, pregador? Deus não está atrás de adoração, Deus está atrás de adoradores. E esses adoradores que Deus está atrás são adoradores que não só adoram quando as coisas estão indo bem. Não é adorador que só adora no culto de doutrina. Não é adorador que só adora no culto de domingo pela noite. Não é adorador que só adora quando as coisas estão indo bem. Mas esses adoradores que Deus está buscando é adoradores que acendem o fogo e mantêm o fogo aceso. E não importa a prova, não importa a dificuldade, não importa a aflição, ele continua adorando. O pregador, mas está doendo, mas ele está adorando. Pregador, mas eu perdi o emprego, mas ele está adorando. Pregador, mas o meu familiar não foi salvo, mas ele está adorando. Pregador, mas estão me caluniando, estão me difamando, estão dizendo que eu não presto para nada, mas ele continua adorando porque o fogo está aceso. Nesta manhã Deus não quer 10%, nessa manhã Deus não quer 20%, nessa manhã Deus não quer 30%, nessa manhã Deus quer 100% da tua adoração. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão aqueles que trouxeram adoração aqui nessa manhã? Se tem verdadeiro adorador aqui nessa manhã, abre a boca, levanta a mão. Quem trouxe glória, libera. Quem trouxe aleluia, libera. Se você é batizado em línguas, recebe nessa noite o poder de Deus de novo. Entrega a tua adoração aqui nessa manhã. Tem graça do Senhor sobre esta casa, tem graça do Senhor sobre corações. O fogo está aceso, o fogo está aceso. O fogo não te dá descanso, o fogo não deixa tu cair, o fogo não deixa tu retroceder. O fogo está aceso aqui nessa manhã. Quem pode deixar o fogo aceso? Quem pode adorar Jesus aqui nessa manhã? O fogo está consumindo tudo que é de ruim. O fogo está consumindo tudo aquilo que vem para tentar te derrubar. O fogo está consumindo tudo aquilo que vem para tentar te desestruturar. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. É o fogo de Deus que está sendo aceso aqui nessa manhã. É o fogo de Deus que está queimando as impurezas, está queimando o pecado, está queimando obra contrária, está queimando obra de macumbaria, está queimando retaliação do inimigo, obra na mata virgem, obra na encruzilhada. Deus está queimando tudo aquilo que é de ruim, porque o fogo está consumindo. Quem acredita pode fechar os olhos e glorificar o nome do Senhor. Enquanto tu adora, Deus derrama renovo. Enquanto tu adora, Deus derrama unção. Enquanto tu adora, Deus derrama livramento. Tem graça de Deus. Enquanto tu adora, Deus, ele te renova aqui essa manhã. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe. Eita Jesus, tem graça. O fogo está fazendo coisa grande aqui nessa manhã. O fogo está fazendo coisa nova aqui essa manhã. Quem acredita e pode glorificar o nome do Senhor? Abre a boca, abre a boca, abre a boca, libera glória, libera aleluia. Enquanto tu libera, Deus derrama fogo do céu, 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 fogo do céu. Abre a boca, adora, libera a tua adoração, libera a tua glória. Olha o sol tomando tu, olha o sol tomando teu coração. Recebe fogo, 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 fogo do céu nessa manhã. Era Bahia sobre a cova da Arabanha Sábia. Quem sente a presença de Jesus aqui? Quem sente a glória de Deus? Quem sente o livramento do Senhor aqui nessa manhã? Quem sente o desmanche do
nessa manhã, é o fogo de Deus que está sendo aceso aqui. Moisés, não é um pedido, é uma ordem. Acende. Moisés, não é de vez em quando, é todos os dias. Perseverança, constância. Moisés, não é de qualquer jeito, tem que ter vestes limpas, vestes puras. Pedir perdão ao Senhor, pedir a purificação, pedir reconciliação a Deus. Quarto, Moisés, não é 20 nem 30%, é completamente que a oferta deve ser queimada. Pregador, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quinto ponto, em algumas traduções, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas a minha tradução diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais deverá ser apagado. É por isso que o inimigo tenta contra a tua vida e não consegue, porque esse fogo jamais deve ser apagado. É por isso que enquanto tu estiver nos caminhos do Senhor, enquanto tu estiver aumentando esse fogo, enquanto tu estiver colocando gasolina, o inimigo não toca, porque o fogo jamais deverá ser apagado. E presta atenção, quando Moisés está dizendo o fogo jamais deve ser apagado, Moisés está falando de uma área no geral. Moisés não está falando o fogo jamais deverá ser apagado pelos teus inimigos. O fogo jamais deverá ser apagado pelos filisteus. O fogo jamais deverá ser apagado pelos teus amigos. Não, Moisés só diz o seguinte: o fogo jamais deverá ser apagado. Não existe nenhuma área específica. Ou seja, nessa manhã Deus está te mostrando que nada que se levanta contra a tua vida, nada que se levanta para tentar impedir o fogo de Deus pode apagar. Somente quem, pregador? Você mesmo. Só você pode apagar esse fogo que Deus acendeu na tua vida, no teu coração. Se você sair desse retiro e se esquecer de tudo aquilo que Deus derramou durante esses dias poderosos, usando a vida do pastor Roberto, né, se eu não me engano, usando a vida do pastor Joab, usando aqui a minha vida, se você se esquecer disso aqui dessa manhã, sair por aquelas portas, entrar por esse ouvido e sair, e se esquecer de tudo aquilo que Deus falou com você durante esses dias, o fogo vai se apagar. Não pelo inimigo, por você. Você que deixou o fogo se apagar. Mas se você sair por aquelas portas, ouvindo tudo que Deus falou com você, e dizer: Senhor, está apertado, mas eu vou decidir manter o fogo aceso. Senhor, as coisas estão difíceis, estão ruins, mas eu vou decidir manter o fogo aceso. Só depende de você. Pregador, e o que quer dizer isso? Que o fogo ele não pode ser apagado por ninguém. Isso significa que enquanto você estiver se posicionando, o fogo não vai ser apagado. Para viver esse fogo de Deus, para viver o fogo do Senhor aceso na nossa vida, para viver o fogo do Senhor queimando todos os dias, precisamos de posicionamento. Quando eu leio o capítulo 14 do livro do Êxodo, o povo de Israel, a nação israelita, está saindo das mãos de Faraó. No capítulo de número 13 e no versículo de número 1 do capítulo 14, Deus dá ordem a Israel dizendo: diga aos filhos de Israel que voltem. Peraí, pregador, eles estão saindo lá das mãos de Faraó e Deus está mandando eles voltar novamente? Sim, mas espera, voltar para onde? Aí Deus está dizendo: voltem, se acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, de frente de Baal-Zephon, e lá assentareis o seu descanso. Deus está ordenando, em meio à fuga da nação de Israel das mãos de Faraó, a voltar e descansar. Por que, pregador? Porque para quem quer manter o fogo aceso, precisará se acampar e se reestabelecer e voltar mais forte ainda de como estava. Então ele estava mostrando a Israel: vocês querem ver o Deus a qual vocês servem? Então se acampem, se reabasteçam, se enchem de mim, busquem a mim, e vocês futuramente sairão da condição que vocês estavam. Qual é o resultado, pregador? Versículo de número 13 adiante.
Deus ordena a Moisés o seguinte: pode falar para Israel que eu pelejarei por eles e eles ficarão calados. E esses aí, os inimigos que eles estão vendo, nunca mais vocês verão, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aí no versículo seguinte, Deus dá uma outra ordem a Moisés: Moisés, diga aos filhos de Israel que marche. Por que, pregador? Porque antes de marchar, antes de continuar a minha caminhada, primeiro Deus ele prepara um momento para eu me reestruturar, para eu me encher dele, e aí eu continuar marchando para onde ele quer que eu marche. É hoje, amanhã, que Deus está fazendo com que você se encha desse fogo, para você sair por aquelas portas marchando, para você sair por aquelas portas se posicionando. Essa manhã Deus está dizendo para você: que queres que te faça? Qual é a área que você quer que eu taque fogo? Qual é a área que você quer que eu queime? Qual é a área que você quer que eu faça uma coisa nova? Qual é a área que você quer que eu transforme nessa manhã? Então pare nessa manhã, se encha da minha presença, que eu vou ordenar a você marchar aqui nessa manhã. Quem recebe isso e acredita, vai sair daqui marchando, vai sair daqui de posse da vitória, vai sair daqui de posse do poder de Deus no fogo. Quem recebe essa palavra, levante a mão, abre a boca, libera a tua glória, enche essa casa de adoração, enche essa casa de glória. Eu vou dar um minuto para você adorar. Enquanto você adora, Deus ele opera. Enquanto você adora, Deus derrama renovo. Enquanto você adora, ele aumenta o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. O fogo tá ardendo, o fogo tá ardendo, o fogo tá pegando, o fogo tá aumentando. Recebe o fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus aqui essa manhã. Quem pode ficar de pé adorando ao nome de Jesus? Ai, de Cavanaia, Subra, Covanaia, Amanaia, Subra, Covanaia. O fogo em seus olhos. O fogo do Senhor está queimando aqui essa manhã. Moisés, não é um pedido, é uma ordem. Moisés, não é de vez em quando, é todos os dias. Moisés, não é de qualquer jeito, é com vestes brancas. Moisés, não é 20%, é 100%. Moisés, ninguém pode apagar o seu fogo. Nessa manhã, Deus está acendendo o fogo no teu coração, e Ele está queimando coisas que precisam ser queimadas e serem deixadas para trás. Quem recebe essa palavra e entende o que o Espírito Santo falou aqui nessa manhã, eu quero que você saia daí do seu lugar e venha até aqui à frente para a gente orar, porque o fogo de Deus está enchendo corações aqui. O fogo de Deus está queimando impurezas. O fogo de Deus está queimando obras contrárias. O fogo de Deus está fazendo coisa nova aqui essa manhã. Arabandaia, Subra, Comandaré, Ui, Amandaia, sabe, feche seus olhos, abre a tua boca, adora o nome de Jesus, libera a tua adoração aí agora. Enquanto nós cantamos, tu aumenta o nível da adoração, aumenta o barulho, aumenta o glória, aumenta o aleluia. Levante os aleluias. Fogo de Deus, fogo de Deus, tá queimando aqui essa manhã. Alabassuba, Covanaia, Sábia, Uribe, Covanaia, Subra, Covanaia, Sábia. Você vai apresentar aí, eu vou levantar minha voz em oração, e você vai apresentar para o Senhor a área que você precisa que Ele queime. Você vai dizer: Senhor, aqui eu preciso que o Senhor queime. Eu quero que o Senhor coloque em cinzas. Eu quero que o Senhor me ajude a deixar isso aqui para trás e começar a marchar. Enquanto eu estiver orando, você vai dizer para o Senhor: Senhor, me ajude a manter o fogo aceso. Me ajude a manter o fogo aceso. Me ajude a manter todos os dias esse fogo aceso e mais forte no meu coração. Enquanto eu estiver orando, eu vou levantar minha voz em oração. Deus vai quebrar cadeias. Deus vai quebrar correntes.